político Eli Ferreira. Professor, um prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? Para a gente falar, professor, justamente dessa decisão aí na verdade, deste encontro. Primeiro, vamos começar pelo encontro entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que deu o que falar tanto do lado do PSDB quanto do lado do PT. Teve alguns filiados do partido que não gostaram desse encontro. E, na prática, esse encontro representa alguma coisa com relação a 2022, professor? Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que o saudoso professor Chico Oliveira, da USP Pernambucano, professor de Sociologia, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, da qual ele dizia, na época, que o PSDB e o PT eram irmãos gêmeos, mas se odiavam porque não tinham consciência disso. Talvez agora essa consciência chegue. E aí, esse encontro aconteceu lá no dia 12, né? E só foi divulgado na sexta-feira. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que o encontro foi bom para o PT, mas que não foi bom para o pré-candidato do PSDB, para o candidato do partido, que deve lançar candidato. Já pelo lado do PT também, alguns membros disseram que não deveria haver essa exposição tão grande. Qual a sua avaliação acerca disso? O problema é que nós temos mais de 30 partidos registrados no TSE. Embora nós tenhamos mais de 30, o Brasil, nas últimas eleições, ela vinha alternando como se fosse um cenário de bipartidarismo entre PSDB e PT. Essa polarização foi quebrada com a eleição do atual presidente. Daí a preocupação do presidente Bruno Araújo com relação ao futuro do PSDB. Ou seja, para que seja resgatado esse espaço que foi perdido nas eleições. Na última eleição, o mais prejudicado foi o PSDB. Daí, com certeza, a preocupação dele. Por outro lado, o PT, com toda a imagem que saiu arranhada por conta de denúncias que foram feitas, o partido ainda é o maior partido de esquerda da América Latina. De modo que, tanto um quanto o outro, eles pensam no futuro, porque todo partido político visa o poder. Agora, a política na democracia, antes de tudo, é uma arte da conversa, do diálogo. Se o diálogo for em torno do republicanismo, muito bom para o Brasil. Se o diálogo for apenas na esfera da preocupação pessoal, isso é ruim, porque isso enfraquece o processo democrático. Essa visita ou este encontro, professor, não incomodou só os membros dos dois partidos, não. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, disse que agora o Brasil tem mais uma chapa, a do ladrão com o vagabundo, segundo palavras dele. Ele foi forte, essa reação é normal por parte do presidente ou ele também ficou com medo desse encontro aí? Bem, o discurso do presidente a gente já conhece. Ele, como deputado federal, sempre se comportou dessa maneira, né? Então, certo que ele deve ter essa preocupação, porque é bom a gente lembrar que a pesquisa, ela mostra a realidade do momento, isso muda muito. Mas a pesquisa, as últimas, têm mostrado que, com todo o desgaste, o presidente Lula vem crescendo a cada pesquisa que aparece. Daí a preocupação do presidente da República. É normal essa preocupação, assim também como é normal esse tipo de discurso do presidente Jair Bolsonaro. E por falar em presidente Jair Bolsonaro, ele permanece sem partido, comenta-se a possibilidade dele voltar para o PSL, alguns avaliam a possibilidade dele ir para o PP, tem o próprio Patriotas, já uma vez que não vai dar tempo ele criar o partido que estava querendo. Qual deve ser o destino do presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições do ano que vem? Bem, o artigo 14 da Constituição nossa diz que uma das condições para elegibilidade é a filiação partidária. Ele precisa se filiar a um partido para ser candidato nas próximas eleições. Agora, o presidente Bolsonaro, ele muitas vezes se comporta um pouco semelhante ao que era Jânio Quadros. Jânio Quadros foi presidente do Brasil, eleito pela UDN, mas a UDN nunca se sentiu no poder. Por quê? Porque as atitudes de Jânio Quadros eram mais pessoais do que partidárias. Então, a não ser que mude, e todo ser humano existe a possibilidade de mudança, mas caso não mude, o atual presidente pode se filiar a qualquer partido que for
a sua postura é muito mais pessoal do que propriamente partidária. Do ponto de vista político, a escolha do partido influenciaria muito? Por exemplo, ele voltar ao PP, onde já foi o dia, seria bem mais fácil do que voltar para o PSL, onde tem um monte de desafetos por lá, professor? No PSL está muito desgastado, principalmente em embates com o presidente do próprio partido. Embates que é muito mais no campo pessoal do que político. De modo que eu acredito que um retorno para o PSL seria mais desgastante. Mas para quem está no poder, geralmente as portas estão abertas. Professor Eli Ferreira, a Vera Magalhães tem uma coluna muito interessante hoje no jornal O Globo, que é sobre o dilema da oposição de responder aos eventos que estão sendo realizados pelo presidente Bolsonaro sem causar aglomeração. No Rio de Janeiro, o presidente ontem se reuniu com motociclistas. Na semana passada houve um evento parecido lá em Brasília. Mesmo esse momento pandêmico que estamos vivendo, é momento para já estar fazendo essas movimentações políticas, professor? Não, e o próprio presidente tem tanta consciência disso que desembarcou no Equador para a posse do presidente eleito e ele desembarcou de máscara. Então é estranho, ele aqui se comporta de uma maneira, lá fora ele se comporta de outra. E a ida do ministro Pazuello, aliás, do general Pazuello, né, o Exército, o Código de Ética do Exército diz que os generais da ativa ou os oficiais da ativa não devem participar de atos políticos, e ele nitidamente esteve ontem lá, falou inclusive, o Exército deve puni-lo por isso? A imprensa nacional vem comentando, né, com muita força, de que não se viu com bons olhos a conduta dele, de que isso seria provavelmente a possibilidade dele ser colocado na reserva, de que o Exército não tinha visto de muito bom grado a postura, né, haja vista que ele continua na ativa. De modo que são questões internas, né, as Forças Armadas têm o seu regimento e tem também o seu militar. Uhum. Para finalizar, professor, eu juro que essa é a última, mas não é todo dia que Não, fique à vontade. Vamos voltar para o cenário de Pernambuco agora, porque o Daniel Coelho, por exemplo, sinaliza aí que deve votar para o PSDB de Raquel Lira, que por sua vez tem tido o nome ventilado para disputar o governo do estado, é pré-candidata. Aí nós temos a Raquel Lira no PSDB, nós temos o Miguel, que diz que é candidato, ele diz que é pré-candidato pelo MDB, o Antes Ferreira, que comenta-se a possibilidade de ser também. Você acha que vai haver o senhor acha que vai haver uma unidade desses candidatos de oposição aqui no estado, ou a tendência é que haja essas múltiplas candidaturas e se isso facilitaria a vida da Frente Popular? Aí onde está o grande problema, porque me parece que de todos os nomes que se apresentam como possíveis candidatos, né, eles são pré-candidatos, a prefeita de Caruaru é que, pelo menos no seu comportamento, é a que parece ter menos vontade de disputar o governo do estado. Talvez ela seja candidata, mas o comportamento é o que deixa menos clareza em realmente ir para uma disputa. O segundo problema da oposição em Pernambuco, e aí é quando você coloca a questão do PSD, com tabela o segundo problema, o candidato de oposição ao atual governo de Pernambuco vai querer carregar no palanque o atual presidente da República? É uma pergunta que precisa ser feita, porque todas as pesquisas mostram que no Nordeste é onde o atual presidente tem a maior rejeição. Então, a oposição está disposta a carregar isso ou vai ser um candidato sem um palanque no Senado Federal? Fica aí a pergunta. Eu fiz até esse questionamento ao Miguel Coelho, quando ele participou aqui, e ele não respondeu com clareza como isso seria, né? Por outro lado, o PSB também tem um problema. É a grande dificuldade deles, justamente isso. Né? Por outro lado, o PSB também tem um problema, porque o PDT de Ciro Gomes se juntou a João Campos aqui na eleição do prefeito no Recife e ganharam a eleição. E, em troca, de acordo com as informações dos que acompanham a política, o PSB apoiaria o Ciro. E quando é agora, o Lula, que falou no início da semana passada aqui para a Rádio Folha, sinaliza uma aliança com o PSB, e aí o partido vai ter que escolher entre o PSB de Lula e o PDT de Ciro, não é, professor? Mas o próprio presidente do PDT, o presidente nacional, Carlos Duque, quando o Lula tornou-se elegível, né, quando os processos foram anulados, ele concedeu a entrevista e disse que o PDT teria um candidato próprio, que seria Ciro Gomes,
mas no eventual segundo turno apoiaria Lula. Ora, quando ele diz que tem um candidato próprio e no eventual segundo turno apoia Lula, indiretamente ele está dizendo que o candidato do partido é Lula. Muito bem. Professor Eli Ferreira, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí, a sua opinião aqui no nosso programa. Até o próximo encontro, viu? Um grande abraço, é sempre um prazer poder participar do seu programa. Um abraço a você e aos ouvintes. O prazer é todo nosso, portanto, o professor Eli Ferreira participando com a gente aqui no Pernambuco no Ar.